Muito bem, torcedor do Avaí, o Memória Havaiana está aqui em Curitiba, né? Nossa Memória Havaiana itinerante, porque hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Ídolo de toda uma geração havaiana, minha, inclusive, que é Regis. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, é uma grande honra te ter aqui. Não, eu só tenho que agradecer a Deus e a oportunidade, né? O pessoal, Memória Havaiana, né? Que em uma época eles foram lá em casa. Fizeram esforço lá em casa, nossa, passaram a tarde toda nas entrevistando lá e recordando as épocas do Avaí de 94 até 2000. A passagem do Regis foi bastante grande, né? Regis, primeiro, o que é o Avaí para ti? Pô, eu digo pra você, foi uma das experiências melhores da minha vida. Eu digo pra você, aonde que eu ando, em Curitiba, em qualquer lugar, fala o Regis do Avaí, o pessoal da raça, né, a raça havaiana. Então, eu digo pra você, o Avaí ele passou na minha vida, como se diz, né, uma coisa muito boa do Avaí. Um time de coração que eu peguei o Avaí pra mim. Sabe, eu tenho prazer de jogar no Avaí, né? Vestir a camisa do Avaí. Porque eu digo pra ti, quando eu cheguei no Avaí, em 94, eu me lembro que o treinador era Lauro Búrico e ele mandou buscar eu lá em Lages, né? Era Laje Caçadorense, eu jogava na Caçadorense, né? E as pessoas, muitas não conheciam o Avaí, falavam, Regis, você vai para o Avaí, mas é a segunda divisão catarinense. Você tá na primeira divisão do catarinense, o Avaí tá na segundona. Pense bem. De falou, Regis, isso aqui é capital, é o Avaí. E eu fiquei com o pé meio assim, Regis, vai fazer uma coisa, Regis? E eu vou. Eu vim aqui, graças a Deus, fiquei 6 anos. Regis, são 195 jogos, né? Quem sabe dá para voltar aí na Copa Santa Catarina, fazer 5 jogos aí para fechar 200, quem sabe? Então são 195 jogos, né? 6 gols com a camisa do Avaí. Tu lembra onde foram esses 6 gols? Sabe que dia? Eu me lembro só na Copa do Brasil contra Curitiba, né? E foi num amistoso, acho uma vez que eu fiz de cabeça que o narrador, esse dia eu tava contando pra minha esposa e meu filho, que o narrador falou bem assim, Regis subiu, colocou a cabeça preta na bola branca e gol! Hoje já não dá pra falar isso. Mas esses dados, né? Os 195 jogos, 6 gols. Em breve, o torcedor havaiano vai poder ter com precisão, porque o Memória Havaiana, através do trabalho técnico, né, de programação e desenvolvimento web do Marcelo Erondino, nós vamos lançar agora, em setembro, a plataforma Regis, inclusive, que é uma homenagem a ti, né, Regis? Nós 4 ali do Memória, eu, o Felipe Matos, o Felipe Silva e o Marcelo Erondino, todos somos teus fãs, e resolvemos colocar o teu nome na plataforma, porque também o Regis tem o registro junto ali que a gente, né, dá uma simplificada, e é uma plataforma onde vai ter os dados, né, números de todos os jogadores. Vamos lá ter o verbete do Regis, em quais jogos o Regis fez gol, em qual tomou cartão. Isso aí, acho que tem mais do que 6, né? Tem mais do que 6. Então, assim, é uma homenagem nossa pra ti, por tudo que tu fez pelo Avaí, né? Enfim, estou te comunicando aqui em primeira mão que em setembro a gente vai ter essa plataforma aí no ar. Só tenho que agradecer, né? Reconhecimento do povo havaiano lá, né? Raça azul, que a pessoa me chama, que tem uns pessoal no terminal, só, Regis, vai esquecer minha camisa, hein? Raça azul! E muito curitibano que começou a torcer pro Avaí, né? De tanto eu falar pro Avaí, ó, dá uma força pro Avaizinho lá. Sim. Mas tu é daqui, né? De Curitiba, Sou né? de Curitiba. E como é que começa o futebol pra ti? Aí, na época de 80, eu morava ali no Jardim Paranaense, ali foi fundado ali o Pinheiros. Na época do Pinheiros, daí que fez a fusão. Ali eu fiquei dos 9 anos, né, até os 20, até 19, 20 anos fiquei no Pinheiros. Ali, daí fez a fusão Colorado e Pinheiros, que hoje é o Paraná Clube. Né? Na época o treinador era Rubens Minelli, treinador. Né? E tinha 70 jogadores. 70 jogadores para você ficar em 11, tinha 19 anos. Daí o Minelli falou, não, separa esse aqui, o Regis de lado. Eu empresto os outros jogadores. E ali eu fiquei 1 ano no Paraná Clube. Tinha 19 para 20 anos. E era o teu clube da infância, o Pinheiros, ou tu é torcedor de outro clube? Não, eu torcia pro Pinheiros, que era do lado da minha casa,
né? E gostava do Colorado. Ó, então se juntou. Se juntou os dois. E tu fica ali no Paraná, depois roda um pouco, né, por alguns outros clubes. E como é que foi a tua saída do Paraná depois? Porque, tipo assim, eu fui disputar, então eu descia pro Júnior só para disputar a final. Então eu jogava o profissional inteirinha, chegava, tipo assim, no torneio paranaense, né? Taça São Paulo, Taça Rio, daí o treinador chamava eu para descer para jogar no Júnior, né? Fui disputar a Taça São Paulo, né? Daí no Campeonato Paranaense era contra o Matsubara, era decisão, né? Daí o Minério liberou eu jogar os 2 jogos, em Curitiba e em Camarada. A gente foi campeão. Né, o Paraná Clube foi campeão naquela época, em 90 já. Quando fez a fusão, o Júnior do Paraná Clube foi campeão. E eu fiz o primeiro gol na final, foi eu que fiz. Né? Dali eu fiquei, né, mais um ano, eu voltei pro profissional de volta. Né? Dali eu fiquei jogando, o Minério me colocava de lateral direito e no Júnior eu jogava como volante. Né? Ele falou, você decidiu, lateral ou volante. Eu falei, prefiro o volante. Falei, então vamos contratar outro lateral. Só que no meio de campo na época do Paraná Clube tinha só uns cofres, era o Enágio, Aduilson, né? Pedrinho Maradona. Então o jogador já era bem mais novo, e eu era mais novo. Daí eu ficava no banco, né? Da tua geração, o Ricardinho é um pouco mais novo? Mais novo. Ah, mais novo. Mais novo. Toda essa geração que veio, Galac, Maurílio, eles dormiam tudo lá em casa. Foram Palmeiras, Corinthians, rodaram tudo. Eu conto pra eles não tinham dinheiro pra pegar o ônibus, sabe? Eles dormiam lá em casa, daí de manhã cedo eles iam de pé, né? A vida vai mudando, né? Vai melhorando, né? Tu tem contato com eles ainda hoje ou não? Eles fazem todo ano eles fazem, tipo assim, os amigos, sabe? Todos eles se reúnem, né? Eu não fui nenhum, sabe? Mas eles se reúnem. Mas eles se reúnem, só que eles me ligam pra mim, sabe? Então ainda tem esse reconhecimento, né? E aí tu sai do Paraná e tu roda um pouco, né? Pelo interior de Santa Catarina, enfim, como é que foi essa aventura? Eu fui lá pro Batel, Guarapuava, Apucarana, né? Daí o Minério ficou interessado na época do Paraná Clube por 2 jogadores do Apucarana. Daí o presidente do Apucarana falou assim, tudo bem, eu libero os 2 jogadores para vocês compram, só que eu quero o Regis. Ele, não, mas olha a idade dele, olha o que você me dá. Sei que o Apucarana acho que deu 2 jogadores e deu mais um dinheiro para ele. Daí eu fui para o Apucarana, eles compraram meu passe. Apucarana no interior também. E lá eu fiquei 1 ano. Lá no Apucarana eu fiquei 1 ano. Né? Daí os caras falaram assim, Regis, o problema é que se saiu do Paraná, você saiu um pouco do mercado, Regis. Você vai ter que voltar, só que ainda bem que você é novo. Né? Daí o goleiro Jonas tava no Batel de Guarapuava. Falei, vamos treinar mais perto de Curitiba. Falei, daí a gente foi campeão pelo Batel de Guarapuava. Ali fiquei 6 meses. Né? Ali no Batel de Guarapuava. Saí do Guarapuava ali, o Jonas foi para Caçadorense. Daí o atendedor era o Agenor Pitini, que foi campeão pela Chapecoense. Ele falou assim, como que se faz para trazer o Regis? Ela falou, o Regis, o passe dele é do Apucarana. Eu até falo assim que da empresa Reunidas, era Reno Caramoro e Reni Caramoro, os 2 irmãos. Como que a gente faz para trazer o Regis? Falei assim, compra o passe dele. Daí eles compraram meu passe. Daí eu fiquei participando da Caçadorense. E lá na Caçadorense fiquei 3 anos. 2 anos, 3 anos mesmo. Mas esse convite surge, imagino que o futebol catarinense lá, no começo dos anos 90, era bem menor do que é hoje, né? Te surpreendeu, assim? Como é que foi o teu sentimento de, vou lá pra Santa Catarina, um clube pequeno? Ou tu, na época, não pensou nisso e foi pela aventura? Não, eu digo pra você, eu queria jogar, sabe? Queria jogar. Daí o Jonas falou assim, vem aqui, é bom, é um caçador aqui, é uma cidade pequenininha, tá? E eles querem fazer um time, pelo menos, chegar entre os 8, que aqui só perde, o time só perde. Só que nós estamos daí do teu time, nós vamos trazer 4 daí. Falei, então tá bom. Então foi o treinador, e foi mais João Batista, o Júnior Banana também foi, que foi lateral esquerdo. Sim, jogou no Havaí depois. Depois foi eu e ele pro Havaí. Né? Daí ele fez um time bom lá em Caçador. De lá de Caçador que o Lauro Burco, o treinador do Havaí na época, falou assim, eu vi um Crespim, ele me chamava de Crespim. Ô Crespim, tem um Crespim bem enroladinho lá, vai lá ver ele, né, João Carlos? E o João foi lá ver. Falou, é isso que o senhor falou. E ele viu o jogo em Concórdia e em Caçadorense. Nós ganhamos de 3-0 do Concórdia e eu fiz os 2 gols. Né? Ganhamos de 3-0. Daí ele falou, como que faz para trazer ele?
Daí o Lauro Burke e o Pantera, o falecido Pantera, que é preparador físico. Cara, eles foram lá em Caçador. Conversaram, e eles acertaram com o Dionísio para comprar meu passe. Mas eu digo para vocês, tem que comprar meu passe em dinheiro, sabe? Uhum. É só vai que faz isso. Mas tu fazia gols nessa época? Tu era mais meio ou não? Tava jogando de volante já? Geralmente eu jogava eu o Galo, sabe? O outro volante eu ficava um pouquinho mais para frente, sabe? Ah, sim, já era um segundo volante. Isso, assim. conforme que foi indo, o torneio foi melhor. Como primeiro volante, que ser melhor, que você marca mais. Você desarma mais que lá na frente. Então vamos trocar. Eu troquei. O Galo foi para frente e eu vim para trás. E quando surge esse convite do Avaí, qual foi a tua ideia? Tu já conhecia aqui o clube? Enfim, eu sabia. Pensou em não aceitar ou não? Enfim, como é que foi o convite? Você, o Avaí estava na segunda divisão do Catarinense. Era Joinville e Caçadorense. E a Caçadorense só perdia. E formou um time bom e classificava 8 do Catarinense. E nós se classificamos, acho que em quinto, e o Joinville se classificou em quarto. Deram 1-1, feito dos 8, e nós empatemos, já fizemos um time bom no Caçador. Né? Empatemos na Caçadorense lá 0-0 e empatemos em Joinville 0-0. E saímos fora. Uhum. Pelo critério de desempate. Pelo critério de desempate, nós saímos fora. Com 2 empates, nosso time era bom. Daí, quando surgiu isso aqui, no outro ano, eles falaram, o Avaí está interessado em você lá, o que você acha? Eu falei, eu quero ir para o Avaí lá, mas é da segunda divisão, rapaz. Não, mas vai, pode ir que uma dessas vocês sobe, faz um campeonato bom, é capital. Me lembro que o Pantera falou assim, tem 42 praias, o Pantera... E aí te convenceu ou não? Tu não era muito de praia? Pantera, pra você ver. E o Pantera e o João foram assistir o meu jogo lá, Lages e Caçadorense. Eu digo, eu estava certo já para ir para o Avaí. Era só a presidente lá da Caçadorense liberar. E já estava tudo certo. Quando chegou na hora de eu vir embora, eles souberam que eu acho que era Lambert, é um dos empresários mais fortes que tinha aqui no Brasil na época. Ele soube, né, que a Caçadorense estava vendendo para o Avaí. Ele tentou entrar no meio. Tentou atravessar. Ele falou, não vende que eu estou indo para Caçador. Só que nisso eles ligaram lá para lá e falaram, não libera o Regis. Eu já estava com as roupas, com a mochila dentro do carro já do João Carlos, um golzinho vermelho, branco. Mas ele queria comprar para te botar onde? Ele queria já ia levar para fora. Tá, não tinha um time certo. Não. Ele queria comprar teu passe e oferecer. Então a maioria dos jogadores do Brasil de fora passa, ele é empresário, a maioria dos jogadores, ele era responsável. Daí eu já estava, o João Carlos, vai dar ruim. Foi porque aconteceu. Cara, o homem lá não quer liberar. Não sei o que aconteceu, não quer liberar, porque o acerto foi pagar, vai pagar depois. Só de boca, só de falar, depois a gente acerta. Eles não querem. Não, deu o Pantera, nós temos que levar ele pra gente chegar lá, vieram até aqui. Chegar o seu Lauro vai matar nós. Se chegar sem, né? Não, vamos ter, e voltaram. O Regis, vai lá, conversa com eles, tá? Eu falei, não, o presidente falou que não é para liberar, que eles vão pagar, não é assim, não. Eu falei, não, que já tô, a minha mochila tá lá dentro do carro, já vi, não. Aí o Pantera olhou pro João e falou, seguinte, eu tenho um cheque aqui, cara. Como, então, dá, faz o valor aí, acho que era 10 mil, acho que era. Faz o cheque de 10 mil, 2 cheques aí. Negocinho, eu vou dar um cheque de 10 mil. Mas não deposita, não. Mas segura, né? Segura aí que nós vamos ter que ir lá em Florianópolis falar com o Dionísio Bruzeiro para pagar. Para sustentar o cheque ali, né? Fala para ele, então tá bom, então vai. Sendo eles não tinham liberado. Daí eu fui lá para o Avaí. E o cheque caiu? Caiu, o Dionísio deu um jeito lá e pagou. Pagou. E aí tu chega em 94, né? Como tu falasse, o Avaí na segunda divisão, tinha caído aí em 93. As suas primeiras impressões, assim, do clube, né? Tanto do clube quanto da cidade, enfim. Como é que foi o teu primeiro choque? Eu digo a você, quando eu cheguei na ressacada lá, que o Galo, ele jogou no Figueirense. Ele era o Tomei que jogava comigo. Falei, lá é bom, você vai gostar. Lá tem um clássico, Avaí Figueirense. Né? Eu digo para você ir lá, o estádio aí, perto do aeroporto, lá, cidade boa, cidade bonita, Floripa, você vai gostar de lá, cara. Eu morei na ressacada, acho que uns 3, 4 anos morei na tu foi morar na arquibancada ali? Morar na ressacada ali.
Bem na época. Coloca quando cheguei lá no Havaí, morei lá. Mas a impressão que tive do Havaí foi grande. E assim, existia essa pressão para voltar, né? Porque o Havaí tinha caído, né? E era o time grande ali na segunda divisão de 94. Essa trajetória até voltar, como é que foi? Teve muita pressão interna de que o Havaí tinha que voltar para a primeira divisão? Como é que vocês manejaram esse estadual? Eu digo para você, o Lauro Búrico e o Dionísio na época, quando eles foram me buscar, eles falaram, olha, nós vamos buscar você para subir. Tanto que eu já para trazer só você, trouxemos até o lateral esquerdo, o Júnior Banana. Então, vai depender, e o Havaí conta muito com você, Regis. Tá? Então, o Jonas falou assim, Regis, viu? Os caras estão contando, Regis. Eles querem subir do que a gente colocou esse time na primeira divisão, Regis. É um pulinho. Série C, Série B, brasileiro. Eu já comecei a pensar longe, já, né? Nós estávamos no catarinense, segundo catarinense. Né? Daí eu falei para ele assim, não, vamos que tá tudo certo. Porque, tipo assim, em Caçador, era muita marcação. Tipo assim, quando o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, que era, eles, antes de jogar contra o São Paulo lá, eles empataram com nós 0-0, o time deles completo. Me lembro do Jairo Leis, Roberto Cavalo. Nossa, o time do Criciúma era muito bom, né? Que a decisão, o teste deles fala que foi lá em Caçador. E vocês em cima ali. E nós empatamos com eles 0-0. Né, pra você ver. Então, e eu fui pro Havaí em 94, ela era mais marcação. Né? E ali do Havaí, um pouco que eu vi que o Havaí era time grande e que dava para chegar. Vai ser uma coisa, rapaz. Eu acho que o Havaí vai longe. E era um time que depois foi formado por muitos meninos, né? O Alex goleiro, Dirley, o próprio Jacaré surge um pouquinho depois ali, mas o Fábio, o zagueiro, enfim, tu conhecia mais alguém ou realmente foi esse choque de ser um time de meninos ali em 94? Eu digo pra você, aquele que eu me lembro quando o Dionísio, o Jonas, né, o Pantera foram me apresentar pro São Lauro Burgo, que ele já falou, olha, vocês são os mais velhos. Vocês não tem que carregar o piano aí. Vocês não tem que chamar a responsabilidade por vocês, que é muito menino. Né? Tanto que eu me lembro que um jogador, ele é do Atlético Paranaense, o zagueiro. Ele falou, eu não vou ficar aqui, cara. Eu não vou cair com vocês, ele falou. Ele falou bem assim pra mim, eu fiquei olhando pra ele. Ele falou, nem tão jogando aí, ele estava pensando em cair já. Da segunda para uma possível terceira, acho que nem tinha na época, mas enfim, não lembro ao certo, teria que confirmar. Mas ele já estava imaginando um fracasso. Porque o Havaí não ganhava. Daí o Havaí começou a ganhar depois que ele contratou. Daí ele foi indo. Demorou a engrenar aquele ano. Daí ele foi. Pra você ver. Eu me lembro que o Lauro Burgo falava assim, grita com o Jacaré. Eu tinha que ficar gritando. Grita com ele. O Jacaré ficava louco comigo. E tu sempre tivesse essa relação boa com esses jovens, né? Até hoje eles lembram de Tito. O que aconteceu no Havaí para gerar essa identificação tão rápida tua com o clube? Eu digo para você, sabe quando você se doa, né? Ter prazer de fazer algo? Tipo assim, o Havaí, eu joguei no primeiro clube do Paraná Clube, primeiro time do Paraná Clube, em 90 eu joguei. Eu não tenho tanta finalidade como eu tenho com o Havaí. Com o Havaí parece que eu nasci no Havaí. Parece que eu morava, né? Parece que eu saí das bases do Havaí. Pra você ver. Então, como é que a torcida, ali o pessoal do Cariano ali, eles me respeitavam, eu ia na casa, ia na casa do torcedor. Chama o Regis lá, eu morava na sacada, eles iam lá me chamar, lá na casa do Fábio, do Alex. Então, eles me chamavam lá na casa. O Arthur, que faleceu, lá, eu cheguei na casa dele. Então, é a convivência. Eles que me trouxeram para o Havaí, eles que me deram carinho, me deram atenção, e um ajudava o outro, sabe? É prazer de vestir a camisa Havaí. Então, tu chegou e se enturmou rápido e isso ajudou na tua adaptação, no caso. Agora, aí passa 94, o Havaí sobe, né? A gente chega em 95, um ano também bastante conturbado, né? Mas que tem... por si, a história da Copa Santa Catarina, que o Havaí vence, né? Uma das histórias mais icônicas do clube. Eu já conversei com o Rui Guimarães sobre isso, enfim. Queria que tu contasse um pouco como é que foi essa campanha, né? Porque era ainda o time de meninos, ainda tinha muita gente de 94, e que conquista um título de maneira
histórica, né? A gente empata na ressacada 1-1 com o Joinville, vai pro segundo jogo no Ernestão, basicamente para fazer a festa, né? Só entregar a faixa pra isso. Existia uma confiança muito grande e o Avaí é campeão. O que tu lembra desse título de 95? Eu digo pra você que 95 e 96 foi, acho que, a época mais difícil do Avaí. Mais que 94, tu acha? Demais, porque era tirar a lei de pedra. Que negócio, porque você vai disputar um campeonato catarinense, o catarinense. Daí você quase caiu. Foi em 95, ele quase caiu. E você ficou ali balançando. Daí os jogadores ali, a maioria foram embora. Daí ficou a rapaziada da base do Avaí. Daí ficou, acho que eu, né, o Claudio Mir, o Dirley. Nossa. Era bem pouco. Bem pouco. Né? E ali, né, em 95, que o Avaí. E me lembro que o último jogo lá no São jogar fora, o Avaí tinha que ganhar para não cair. O Avaí ganhou e daí que nós permanecemos. Daí alguns jogadores foram embora e ficou a base do Avaí. Com o que tinha, foi jogar. Sabe? E era mais molecada. Então era mais o Semar, Nina, Robinho, Jacaré, tudo que era pessoalzinho da base do Avaí. O Samuca. Né? Daí não tinha o Belmonte. Sim, Belmonte. Belmonte. E teve isso internamente também, essa ideia de que, empatamos na ressacada, vamos ter que ir lá para Joinville, tá perdido? Ou vocês sempre se motivaram e não, nós vamos lá e vamos virar isso? Eu digo para você, era difícil nós ir lá ganhar deles. Porque o time de Joinville, que era, eu sempre falo, eles pediram o bicho antes de começar a partida. Me lembro que o zagueiro Everaldo, eu fiquei na festa lá depois. O zagueiro Everaldo, você tem que respeitar o Avaí, que não é desse jeito. Os caras estão 6 meses sem receber, mas os caras vieram aí, deram a cara para bater. Os caras estão aí. Me lembro que o João Carlos entrou no vestiário e falou: o negócio é o seguinte, o Avaí depende de vocês. Que vocês quiserem jogar lá, amém. Que se eu não quiser, amém, não é o jeito, não tem o que fazer. Isso depois do empate na ressacada, depois do primeiro jogo, no caso. Que os jogadores se reuniram e iam decidir que ia ou não ia. Chegou a ter esse papo de talvez não vá. Eu não ia. Daí, não, chegamos até aqui. Que vamos lá, uma dessas, ganhamos dos caras lá dentro, não custa nada, nem concentração teve. Você fica na tua casa, cada um fica na tua casa, você fica lá na ressacada, se quiser tomar café, você toma café. Então, era uma época do Avaí muito difícil, porque o Avaí não tinha nem cozinheira, me lembro até hoje, cozinheiro. Porque o cozinheiro, ele na época do verão, ele ia para a Praia do Joaquina, cozinhar naquele restaurante. Por isso que eu falo do João Carlos. João Carlos, a esposa dele. Eu ia de manhã cedo tomar café lá, e ele estava lá na chapa lá fazendo um misto quente. No Avaí? No Avaí. Tinha aquelas... Para fazer misto quente, ele fazendo um misto quente para o jogador sozinho, só ele. Depois chegava a esposa dele, de carrinho, com a criança do lado ali, eu ficava olhando assim, e ela fazendo suco de laranja. Então, são pessoas que se doavam para o Avaí. Ela não estava aí, o valor, nada. Ela queria ver o Avaí bem. Né? E vocês vendo essa doação deles, deu também essa motivação para ir para Joinville e vencer? Você vê. O ônibus do Avaí, o ônibus velhinho, aí chegava lá, meu Deus, passei um sufoco aquele ônibus. Quebrou na ida, né? Nossa, não, o ônibus, ele fazia uma fumaça dentro do ônibus, que ardia o olho. Né? Que eu sempre falo que a roda, ela esquentava demais, né? E ela esquentava demais, sem aquela fumaça, e tinha que não pegava fogo. E não podia muito rápido, porque travava, não podia muito devagar, porque parava. Então tinha que ir manejando. A ida para Joinville lá foi difícil. E o Avaí chega em cima da hora, né? Nem aquece, acho que se troca até no ônibus, inclusive. Não, o Avaí vai se trocando no ônibus e a torcida do Avaí, né? O juiz, polícia, todo mundo lá dentro do campo, nós não tinha nem chegado no estádio. A torcida do Avaí passou por nós, que eu nunca vi isso. Nós saímos na frente deles, eles chegaram antes que a gente. Avisa lá que nós estamos chegando. Era assim, cara. E aí, enfim, 3-1, né? O Avaí vence aquele título. E depois do jogo, como é que foi o sabor desse título? Nossa. Pingou alguma coisa ou continuou com o salário atrasado? Não, fiquei 6 meses atrasado, hein? Mas não pensava, eu digo pra ti, mas não pensava nisso.
era o prazer de jogar pro Avaí, né? Hoje, se fica 1 mês, 2 meses sem receber no clube, os caras já falam um monte. Então, era prazer, que era muito menino, os caras queriam ganhar, tinha vontade, deram uma oportunidade para eles, tanto que nós nem aquecemos, nós entramos no jogo lá, e dando A festa do Joinville pronta e a gente... Joinville, e o Oliveira, o zagueiro, me lembro que o Oliveira, o zagueiro, jogou o Minas Caçadorense, e a festa ia ser no restaurante do pai dele, da família deles, ali, perto do estádio ali, né? Ele tinha o médico bigodinho, esqueci o nome daquele médico. Ele falou assim, é só vocês ganhar aí. Eu falei, que jeito vão ganhar? Para os caras aí. Isso aí ganhamos os caras lá, 3-1. Aquela festa no vestiário, e jogando água um no outro, tá. E daí saindo do vestiário, tudo alegre. Atrás, quando o senhor estragou os Avaí assim, ó, do lado do estádio. Meu Deus. Daí tinha que ligar para o Florianópolis para mandar um ônibus para ir para nós embora. Nossa, foi um sufoco. Daí eu tô parado sentado no meu fio, assim, Oliveira, quarto zagueiro de Joinville, falou, vamos lá em casa lá, cara. Foi porque a festa tá tudo armado lá pro Joinville lá. Foi como assim? Tá, vamos lá. Cheguei lá, aquela mesona, assim, aquela festando no restaurante. Só eu com a agasalho do Avaí, os caras com a agasalho do Joinville. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui não, cara. Quem não fica? Meu pai é que é dono aqui, rapaz. Eu falei, não, fui pra cozinha. Fiquei lá na cozinha, lá, comendo carne e tomando cerveja. Deu eu, não, chama o resto lá. Ô, vem aqui, fica com nós, cara. Eu fiquei lá com ele, tá? Deu o troféu do segundo lugar de estar em cima da mesa, e eu com a agasalho do Avaí aqui, o pessoal tô com a agasalho do Joinville, e conversando com eles. Daí ele falou pra mim, não, os caras pediram o bicho antes de começar a partida, e você não tinha nem pagamento. Falei, bicho, não nem pedia, falei pra ele. Não tinha como, né? Não recebia nem o básico, né? Imagina. Então, eu digo, um dos títulos que ficou marcado pro Avaí foi esse de 95. Certeza. Porque, tipo, você sabe, é contra tudo e contra todos, né? Porque o time de Joinville melhor que nós, o salário dos caras era mais alto que o nosso, tudo em dia. Nós fomos pelo amor do Avaí mesmo, pelo amor da camisa. Ô, Regis, agora, ainda nesse tema, né? Tem uma história que tu fizesse uma aposta com o Rui Guimarães por um freezer, enfim, puder contar pra gente. Não, no ônibus, o Rui Guimarães falou bem assim, que eu peço o que você quer para ser campeão. E foi o que eu quero. E os caras, pede. Foi o que eu quero. Faz o seguinte, você tem que ser o melhor cara em campo e vai ter que ser campeão. Você pode pedir o que você quiser. Falei, então dá um freezer cheio de cerveja para ele. Ah, era um freezer cheio de cerveja? Não era o eletrodoméstico em si, não, era o que estava dentro. Que estava dentro, um freezer cheio de cerveja. Ele, capaz, você foi, então tá feito. Falou bem assim. E a gente foi campeão. E pagou a promessa. Daí que aconteceu? Eu fiquei na festa. Do Joinville. Do Joinville. De todo mundo do Joinville foi embora. E eu fui lá, fiquei no final da festa. Fui dormir na casa do Oliveira. E outro dia peguei o ônibus e fui a Florianópolis. Só que no outro dia o Avaí estava fazendo churrasco. Lá na ressacada. Daí eu cheguei, não, Regis, eu chamou o Regis. Deu o João Carlos. Você lembra da aposta que fez com o Regis? Pode pagar. E pagou. Tava pagou. Lá. Olha... Tem que cumprir, né? Depois de um título daquele ali, né, o Regis? Agora, essa também é uma característica, assim, tua, né? Todo mundo que lembra, que é o meu caso, o pessoal que tá na casa dos 40 anos, né? Sempre tem muito essa imagem do Regis, também o Regis extracampo, um Regis que incomodava, que dava isso, as histórias do Regis, né? Encontrei o Regis em tal lugar. Como é que isso aconteceu para ti? Tu tinha esse problema já desde a adolescência? Ou foi o futebol que te deixou assim, deslumbrado, por assim dizer? Como é que tu acabou se movendo com bebida? É aquele negócio, né? Eu pedi meu pai muito cedo. Meu pai tinha 10 anos de idade. E era só minha mãe e minhas duas irmãs. As duas trabalhavam e eu ficava sozinho em casa. Então daí que eu comecei a jogar. E aquele negócio, eu tomava só coca. Na época do Pinheiros, na época que eu jogava, eu pegava, no Paraná Clube, eu ganhava os bichos, eu chamava as piazadas para comer pizza, Coca-Cola, né? Daí no Paraná Clube, eu tenho a promissória até hoje em casa. Eu me lembro que eu ganhava 10 reais. 10 reais. Eu passei a ganhar 100. Eles me deram 2.000 cruzeiros. Dava para me comprar um apartamento e um carro na época. Como luvas, que chama assim, né, de assinatura, né? Daí eu vi aquele montão de dinheiro que eu falei, não tinha ninguém para ter que cobrar, o dinheiro era teu, você fazia o que você... Então, ali já comecei a beber moça. Ali comecei a beber com o alcoolismo, né? Com dinheiro, não tinha passarinho para dar água, né?
E o Minelli, eu lembro que o Minelli ele já deu uma olhadinha. Falei, ixi, vai devagar, você é muito novo. Essas coisas. Né? Eu creio que eu tivesse, como o João Carlos falou, ele fala assim, o destino, não adianta. Agora já faz mais de 20 anos que você bebeu, que você parou de beber antes. Eu olhei, mas Deus sabe todas as coisas, falei pra ele. Né? E lá no Havaí, né, que eu cheguei no Havaí em 94, e tinha aquela lanchonete, o restaurante ali do lado, ali, eu sempre ia ali, acho que era a Toca, né? A Toca do Leão ainda tá lá. Não, o rapaz sempre falava com ele lá, libera uma cervejinha pra nós ir, depois você, não, beleza, era só pra mim, que eu morava ali, sabe? Daí eu acertava com ele, né? Muitas vezes eu morri. Daí eu vi que tava me prejudicando já o alcoolismo, o álcool. Tava, como se diz, sem direção, cara. Essa direção. Isso tu ainda jogando no Havaí? Jogando no Havaí. Só que aquele negócio, né? O Havaí, ele chegou a pagar psicólogo pra mim. Da Unimed, me lembro até hoje. Eu fui com a mãe do Sirenir. A mãe do Sirenir, o pai do Jacaré, tudo isso comigo. Não, leva o resto lá, eles iam lá. Eles tinham, então, um cuidado do clube contigo pra tu sair dessa, assim? Tinha cuidado, né? Eu ia até a mãe do Sirenir marcou um psicólogo, vai ser tanto. A mãe de Sirenir, foi ela que pagou, daí o Havaí pagou ela. Não, leva o resto lá que a gente tá certo. Daí eu fiquei lá, tudo, bom tempo, né? Não tinha passarinho para dar água, só que daí você corre, você soa, você transpira, né? Parece que alivia tudo, né? Geralmente eu gostava de treinar bastante. Então eu achava que não fazia efeito, mas faz. Claro. Prejudica bastante. E tu chegou a ter episódio assim de jogar sob efeito de álcool? Ou isso é lenda mais? Não, você lembra aquele. Foi Bahia e. Foi Bahia. Não, Havaí e Bahia. 99? Na ressacada. Porque um dia antes, eu me lembro que um dia antes. Saiu, a gente foi jogar com o Remo lá. Nós perdemos, acho que 2-0, 3-0, nós perdemos lá. Daí no outro dia apareceu no jornal bem assim, Havaí dispensa Regis. Eu li o jornal e falei, o jogo contra o Vitória, contra o Bahia vai ser só tipo assim, no domingo? Vai ser só no domingo? Né? O Havaí já me mandou embora. O que eu vou fazer amanhã? E saiu no jornal. Falei, só conta pra ver. E fui lá pra Lagoa, fui tudo que é lugar. Falei, esse cara me mandaram embora mesmo? E desliguei o celular. E fiquei andando. E os caras, o Havaí tudo atrás de mim. Tudo atrás de mim. Agora, daí, você tocou meu telefone, acho que era o pai do Jacaré. Onde você tá, Reis? Falei, tô em tal lugar, espere que eu vou te buscar. Tô na Lagoa. Vai eu, João Carlos, te buscar. Nós temos que falar com você, sumiu, rapaz. E tem mais um presidente do Havaí que quer falar com você. Você vai vir, ele falou que se você vir aqui, ele te espera. Eu falei, não, eu vou. Ele foi o João Carlos, o pai do Jacaré me buscar lá na Lagoa. Lá. Não, você vai de carro, não. Eu vou dirigir o carro. Não, vai no carro. Daí eu vim com o João Carlos. Cheguei o João Carlos, entrou, o João Carlos me trouxe até na ressacada. Ele estava sentado na sala. Sempre quero falar com você. Eu falei, o que tá vendo, Regi? Eu falei, não. Você já saiu no jornal que se mandaram embora. E eu, o que eu vou fazer aqui? Não. Só que os caras perderam a porrema lá de 3-0, eles falaram que fui eu, fui culpado. Tá aí o Miguelzinho falou um monte, desucrinou todo mundo. Mandaram o Regis embora, mandaram o Regis. Ele falou, não, a única pessoa que pode te mandar embora sou eu, e mais ninguém. Eu não te mandei embora. Você não vai em conversa de jornal aí, que te vira você num lugar. Eu falei, não, porque quando acabou, o treinador era o Cuca ainda. Quando acabou o jogo lá com o Remo, o Cuca pediu para todo mundo ficar no hotel. E era eu, Marquinhos, que ficava no quarto. E eu falei, eu vou trocar o dinheiro. E fui trocar o dinheiro para pagar o telefone que eu liguei lá. Deu sair, eu vi um restaurante lá, e atrás tinha uma lanchonete, e eu fiquei lá em Salvador. E nós jogamos lá no Cotorremo. Depois eu já com a Bahia em casa. Daí eu peguei, dei uma saidinha e fiquei lá. Daí que a pouco você falou, não, Regi, o Cuca tá desesperado atrás de você lá, porque... E não era pra ninguém sair, você saiu, mas já tinha acabado o jogo. Daí ele foi lá, o Marquinho, cadê o Regis? Ele tá deitado aí. O Marquinho colocou uns 2 travesseiros, sabe? E me cobriu, fez de conta que ele foi. Ele tá aí. E era um boneco assim. Era um boneco, o Marquinho veio. O Cuca já tava de olho. Daí ele falou que tinha me mandado embora, eu falei, tá, beleza. Daí fui lá, falo com o presidente falou, não, a pessoa que pode te mandar embora sou eu e mais ninguém. E eu não te mandei embora. E tem mais uma. Cada um é responsável pelos seus atos. Bem assim ele falou assim.
eu não te mandei embora, e amanhã você vai ter que jogar. Eu tinha passado a tarde toda bebendo. Daí ele falou, você vai ter que jogar. O que se faz dentro de campo, fora de campo, bem é teu, mas dentro de campo, não. E da onde que veio essa história de que o Avaí tinha te mandado embora? Alguém que inventou? Não, saiu no jornal. Não, mas alguém publicou Alguém porque publicou. alguém disse, ou inventaram, enfim. Não Já sabe. saiu lá com o Torremo lá já. O Avaí perdeu, tá? Mas um calorão lá, o time do Avaí andava em campo. É um calor, meu Deus do céu. Mas tu não sabe de onde veio essa história de que te mandaram embora, no caso. Daí fico claro, isso eu li no jornal. Aham. E tava no jornal lá. Os caras perguntaram, eu falei, eu acho que é. Daí ele falou, não. Agora, Regis, ali, voltando ali um pouco, em 97 tem o título, né? O título catarinense, que é o teu primeiro título, assim, de expressão no clube, porque em 94 era a segunda divisão. Já era aí um Avaí um pouquinho melhor, 97? Ou foi um título também bastante sofrido devido às dificuldades do clube? O que tu lembra desse título? Eu me lembro que eles falaram que era o time dos renegados. Que ninguém queria mais, né? Pô, mas tinha o Itá, tinha o Carlão, né? Nossa, tinha o Otair, né? O Raul. Então, o jogador já é mais cascudo, mais casca grossa. O Dão. Já tinha um formato dos caras mais experientes, né? Ali no meio de campo. Não. E ali eu digo pra você, ele falou, olha, eu me lembro que o treinador era o Granite que começou. E o Granite que foi atrás desse jogador. E conseguiu trazer tudo pro Avaí, né? E com a experiência do Roberto Cavalo, daquele todo pessoal, daí o Avaí conseguiu fazer um grupo. Eu acho que dali que o Avaí fez um grupo, né, para disputar a Série C, depois a Série B. Teve um planejamento, assim, para fazer um grupo mais cascudo para os anos seguintes, no caso. Porque de 94, 95 era o que tinha. Né, foi em 97 para cá que deu uma melhorada no Avaí. E desse time, como é que foi pra ti esse primeiro título, assim, pelo Avaí? Como é que foi a festa? O que tu lembra desse dia? Nossa, eu me lembro que a minha mãe e meu padrasto, eles foram até assistir o jogo lá em Floripa, lá. Nossa, eles acharam maravilhoso, lindo. Eu tenho até hoje o helicóptero passando por cima, né? Da ressacada, assim. O Avaí é campeão. Em Caçador, lá, todo mundo torcendo pra mim lá em Caçador, lá. Porra, fizeram uma festa aqui. Você nem tava aqui, uma pessoa fez uma festa pra você aqui, cara. Foi muito legal. Bacana, nossa. Aí a gente chega em 98, que é o Avaí quase é campeão, né? O Avaí ganha os 2 turnos em 98 e acaba não ficando, né? Não ganha o título, vai pro hexagonal, acho que era quadrangular, se não me engano. Quadrangular final com ponto ainda de vantagem, acaba não... Acho que 2 pontos. 2 pontos, porque ganhou os 2 turnos, né? E acaba não sendo campeão, muito frustrante. Mas aquele negócio, o Avaí tinha sido campeão em 97 e ele manteve a base para 98. Ele só deu mais uma reforçada ainda. Acho que trouxe o Tite, da Chapecoense, o Índio. Trouxe mais para dar uma reforçada ali. O César Silva, né? Chega para 98. Então, o que aconteceu? Né? Tinha o goleiro aqui, que era do Tubarão. O Miguel. Miguel também. Então, já tinha 2 goleiros bons, já tinha um meio de campo bom, as águas. Então, já tinha eu acho que até foi o Cristiano foi campeão, acho que nessa época. Foi, 98 foi. Uhum. Aí, Regis, acontece uma coisa contigo, tu sai do Avaí e vai pro Sampaio Corrêa jogar a Série B, né? No segundo semestre de 98. E acaba não ficando pro Brasileiro, né? Do qual o Avaí foi campeão da Série C. Como é que se deu essa tua saída pro Sampaio? Tipo assim, o Avaí não ia disputar a Série C. O Avaí não tinha dinheiro. E patrocinava o Avaí, acho que era Porto Belo. E o Flávio chamou e falou, olha, o Avaí acho que vai ser difícil, não tenho dinheiro. Então, só o ano que vem, como o teu passe é da Avaí, eu vou deixar você ir, Régio. Os caras de Sampaio Correia tá disputando a Libertador. Era Libertador, isso aqui era Conebol, antigamente. Conebol. Uhum. E eles estão disputando, eles foram campeão do Nordeste. E o treinador é o Júlio Espinosa, ele ligou aqui, já mandou. E foi por empréstimo, então? Foi por empréstimo. Depois, e o Dirley, nós vamos prestar pro União São João. O Sedenir vai também, acho que foi para outro time lá também. Que era tudo passo do Avaí. Que eu falei, vocês vão ficar aqui sem... Não, vou colocar vocês na vitrine aí. Daí, quando eu acertei para ir lá pro Sampaio Correia, tudo certo? O Flávio, acho que eu vou disputar. Os caras da Porto Belo pediram para uma reunião, porque querem fazer uma reunião. E parece que eles dobraram o valor. Patrocínio. Dobraram. Daí, não, já dava para dar uma respirada. E os caras, o Regis, traz de volta. Não, agora não.
Agora não, já tinha ido. Já tinha assinado já com eles lá. E como é que foi pra ti ver esse título brasileiro à distância, né? Eu chegava a falar com eles, conversar com o Roberto Cavalo. E ele falou, volta, Regis, não tem como você voltar, rapaz. Nós estamos precisando de um volante aqui nas quartas de finais. Eu lá em São Luís do Maranhão, torcendo para o Avaí aqui em Floripa, quando eles foram jogar em Porto Alegre. Né? Eu sempre vou conversar com eles direto, com os caras do Avaí. Pô, que pena que você não está aqui, Regis. Pois é, rapaz. E o Avaí foi campeão. O Regis viu quem chegou? Foi lá em São Luís do Maranhão. Você viu quem chegou para a final? Foi quem? O Avaí, lá teu time. Foi Avaí... Avaí, Itabaiana, São Caetano e Anapolina. Acho que São Caetano, foi São Caetano, né? A final era uma quadrangular, né? Mas a rodada final foi São Caetano e Avaí lá em São Caetano. Daí eu vi na TV lá. Falei, o Avaí tá aí, foi campeãozinho, que beleza, Avaí. Então, ano que vem tem Série B, né? Porque, Mas, tipo, olhando isso hoje, né? Quase 30 anos depois, qual é esse sentimento pra ti? Tem uma pena, assim, de não ter participado? Isso é verdade. Aí digo. Sabe que você entrar, chegar na ressacada. Em 94, você subir com o Avaí para primeiro catarinense, vai disputar uma Série C. Se é campeão da Série C, coloca o Avaí na Série B. Né? Mais tarde, você colocar o Avaí na Série A. Então, nossa, era um trajeto que tinha tudo para dar certo. E tu pegou um período de penúria ali, né? 94, 95, 96, na hora do filé mignon, tu tava lá em São Luís. Isso sempre que eu falo que cavar buraco, fala assim, cavar buraco cansa, e ninguém quer. Pô, Regis, alguém tem que cavar para vai chegar lá na frente. É verdade. E aí tu volta, né? Volta desse empréstimo em 99, um outro ano icônico aí do Avaí, marcado pelo vice-campeonato lá do Catarinense, né? Aquele jogo polêmico, para dizer o mínimo, né? Essa tua volta, o que tu encontrou de diferente no Avaí? Já um Avaí campeão. Então, foi daí que você vê. Quando eu voltei para lá, o Avaí já tinha um time forte já. Quando o Avaí foi campeão, o Avaí manteve a base, voltou só eu, o Sidenir e o Dirley. Nós voltamos. Daí o treinador era o Cavalo, acho que era o Roberto Cavalo, o treinador. Ele falou, não, vamos arranjar um gulardinho para cada um. O time do Bahia era bom, né? O Avaí tinha um meio campo ali, que pegou acho que um do Tubarão, do Chapecoense, fez um reforço bom ali. E o Avaí tinha tudo para ser campeão em 98, 99. Gente... aí tem ali a fase final que tem essa... O Avaí vence na ressacada, né? Por 2-1, aí 2-1, 2-0, agora me fugiu. E aí depois acaba perdendo lá no Rolando Scarpelli e na prorrogação tem o gol anulado, enfim. Tu que tava no meio dessa confusão toda, como é que tu olha para esse jogo lá de 99? Eu falo, eu sei o Flávio Félix, só que esse foi o título que tiraram dele, fala, né? Porque antes de começar o jogo, nós estávamos concentrados lá na Praia dos Ingleses, lá na Porto Belo, no restaurante Porto Belo. Deu o Flávio e o João me chamaram na sala. Falaram, senhor Regis, o que você acha? Dá para deixar o carro do bombeiro lá na ponte? Falei, pode deixar lá. Então você falou, tá falando, mas não vai falar, fala depois. Falei, então beleza. Só isso que eu não queria saber. Falei, não, pode deixar lá. Falei pra ele. Ele fez isso para testar a confiança do elenco, no caso, seria. Eu falei, não, beleza. Daí eu falei, não, pode deixar o carro lá. O que é isso? Deu o Cuca chamou nós e falou, olha, é o seguinte, para ganhar de nós, vai ser um erro individual, o juiz marcar um pênalti, marcar algo que deu igual para igual, eles não ganham. Nós ganhamos deles na ressacada 2-0, o Avaí jogando bem, e lá a mesma coisa. Lá eles vão vir para cima, vai ser melhor ainda. Né? Daí fizemos o Figueirense no primeiro gol. Mas isso é bonito, os Scarpelli tudo lotado assim, e a torcida do Avaí tomou conta do estádio lá inteirinho, aquele anel inteirinho. Então, um dos sonhos meus que eu tinha é ser campeão do Figueirense lá em cima do Figueirense lá. Eu não tive esse prazer, mas depois, mais tarde, eu vi o Avaí sendo campeão lá. Né? Então, e aquela final lá foi uma final difícil. Porque os caras do Figueirense não queriam perder de jeito nenhum. Já tinham perdido 2-0 para nós lá. E aquela final lá, até a minha família daqui de Curitiba foi para lá. Né? E são lembranças boas, que o Avaí perdeu. Mas foi uma final que eu falo para você, foi difícil. Né? Que o Figueirense queria, porque ele ser campeão.
E o Avaí ali, e o time Figueirense tinha qualidade. Sim. Tinha qualidade, eu vi. Mas tu acha que assim, por exemplo, eu falei sobre isso com o Marquinhos, com o Fantique também, outras pessoas que estavam nesse jogo, eles tinham esse sentimento assim de que algo foi tirado deles, né? Eles tinham havia alguma coisa no ar assim que não deixaria o Avaí ser campeão. Tu sentia isso também? Eu digo pra você, tanto que no outro dia, eu tava na praia na Praia Joaquina, sentado assim, sozinho lá, comendo uma isca camarãozinho lá, uma isca de peixe, então uma cervejinha na beira, na praia lá da Joaquina, chegou, tinha uns 4 rapazes no canto ali, e eu sozinho, e eles falam assim, Regis, posso sentar com você? Eu falei, pode, sentei, tudo torcedor do Figueirense. Dele só, não, meu tio é do conselho lá, conhece os caras do Figueirense, ele falou assim, você não ia ser campeão lá, bem assim ele falou pra mim. Eu falei, por quê? Não, eu escutei até teu nome lá, ele falou. Era pra você ser expulso. Ele falou assim, ele falou, era pra você ser expulso. Não, você é um erro de genil. E ali fiquei conversando com aquele rapazinho lá. Então, eu digo que em 99, o Avaí tinha tudo pra ser campeão, porque o gol que o Avaí fez foi legítimo. Foi. Depois, mais tarde, encontrei o Margarito, perguntei para ele, Margarito, aquele gol aqui não lá. Pô, vou ser sincero, não fui eu que anulei. Quem anulou foi o Bandeirinha. Foi o Bandeira que anulou. Ele eu fui obrigado a dar. Né? Foi, pois tira um título nosso de lá, hein? Mas essa turma que tu encontra na praia, então meio que soltaram que havia alguma coisa no ar, assim. Tudo pesado, torcedor do Figueirense. E ficaram ali conversando comigo ali, cara. No outro dia. Numa segunda-feira à tarde. E ali, aí tu teve meio que a confirmação, foi juntando os pontos e viu que era complicado. É complicado, foi isso. Acontece, coisa do futebol, né, Regis? Agora, 99 também marca a estreia do Avaí na Série B, né? Tu sentiu uma mudança muito grande, assim, de um Campeonato Brasileiro da Série B, já um outro tamanho, né? Enfim, tu acha que o Avaí subiu de patamar com esse campeonato? Ah, sim, nossa, é um campeonato mais difícil, você não é sempre estar jogando com os mesmos adversários, né? Porque no mesmo tempo que está aqui no Paraná, na época, jogando aqui tipo, hoje, o Operário de Ponta Grossa, né? Na época tinha, acho que o Atlético Paranaense, né? E é um campeonato mais difícil. O Goiás, né? O Avaí enfrenta o Goiás, que tinha o Fernandão, tinha o Araújo, era um time bastante grande. O Ceará do Sérgio Lopes, do Sérgio Alves, né? Enfim, era uma Série B cascuda. Então, quando o Avaí sobe para a Série B, a torcida do Avaí cantava, aí, Figueira vai morrer na Série C. Sim. E ficou gravado isso na minha cabeça. E até hoje. Porque o Figueirense ele foi convidado, né? Para a Série C. E o Avaí foi campeão. Isso. E eles nunca subiram de fato no campo, né? Teve todo aquele rolo da João Avelange e tal. Mas assim, tu como jogador do Avaí, tu sente que foi um momento de mudança assim do clube ter começado a jogar uma Série B? É um patamar a mais que o Avaí conseguiu, né? Você disputar uma Série B, né? É dinheiro que entra um pouco mais, né? Patrocínio, é mais viagem, mais despesa. Você tem que fazer a seleção de alguns jogadores, ir atrás, porque a Série B, queira ou não queira, é um campeonato bom de disputar. Da vitrine, né? Que o Avaí sai garimpar algum jogador aí, porque eu tenho certeza que o Avaí é sério candidato a subir aí. É porque na Série B todo mundo quer subir. Agora no 99 também é um ano marcado por muitos clássicos, né? Tem o clássico da Copa do Brasil, tem essa decisão do estadual, enfim, como é a tua relação com o clássico, assim? Pra ti sempre foi um jogo diferente? Não, é como a gente fala, o clássico ele emprega, mas também desemprega. Né? Eu me lembro que eu fui pro Operário de Ponta Grossa, acho que em 99. Eu fui pro Operário e quando eu tava lá, o Cuca e o João Carlos ligaram para mim, você tá, Regis? Eu falei, tô em casa, eu rescindi o meu contrato e tô aqui em casa. Dá pra você... Isso era na terça-feira. Nós tínhamos um jogo na quarta, Regis, e tem um jogo clássico na quinta, no domingo. Tem como você jogar? Eu falei, vou ser sincero pra você, eu falei pra ele. Eu tô parado, falei pra ele. Só churrasco e cerveja, falei assim. Mas dá pra você vir? Falei, dá. Então pega o carro, pode vir. Deu o João Carlos, quem bancou foi o João Carlos e o Cuca. Foi os dois que bancaram. Pode vir. Você consegue chegar aqui antes das 8? Isso era meio-dia, acho que era. Falei, eu pego o carro e vou. Estava aqui em Curitiba, mandei. Quando cheguei lá na ressacada, o João Carlos tinha arrumado meus papéis, já tudo.
Eu parei o carro lá, deixei o carro, eles me deram o agasalho do Havaí e já entrei no ônibus. E fui embora. O Rei chegou, o Rei chegou, o Rei chegou. Chegou de surpresa. E nem a torcida, ninguém sabia. Deu o Cuca me chamou lá no quarto, lá no vestiário. E ele, o João Carlos, aí, dá pra você jogar? Eu falei, dá. Você não tá machucado? Eu falei, não, pode colocar aí. Então vou colocar você de zagueiro. De quando entrou em campo, que o Regis tá aí, mas como ele tá aí? Era o jogo, era à noite, quando era o Brusque, acho que era o Brusque. Era o Brusque. Vai ganhamos 2-0. Eu vou tentar manter o jogo para domingo, lá 5 horas da tarde. Falei, esse calorão aí. Não, toma bastante água aí, Regis. Daí, esse jogo foi expulso. O clássico, né? O clássico foi expulso. Uhum. Isso é 2000, eu acho, não é? Tem mais um expulso nesse jogo, acho que vai termina com 9. Eu acho que é 2-1, gol do Dão. Isso. O César Silva faz um gol de pênalti e o Dão faz um gol. Se não tô enganado, mas eu acho que é esse jogo. Então, eu tava sem ritmo, mal fisicamente. Eu me lembro que o César saiu na frente e eu segurei para não. Eu não tinha nem amarelo. Uhum. Ele me expulsou direto. Então, esse aí, eu voltei para ser jogar mais o clássico. Uhum. Daí que eu ganhei o clássico, acho que 2-1, né? Não sei que foi. Ganhei o clássico 2-1, né? E daí o Havaí foi trazer o Sérgio Araújo, né? Foi trazendo um jogador mais cascudo, né? Daí que o Havaí conseguiu formar um time mais forte. Foi. Mas tu sempre teve essa relação com o clássico, então, tipo assim, Já, e já não. entendia desde o começo que era diferente, que tinha que tratar diferente. O clássico é diferente. Pode, como eu falei, ele emprega como desemprega. Né? E teve um torcedor do Havaí que falou, pô, eu nunca vi você num clássico assim mal. Eu falei, mas clássico, tem que se preparar pro clássico, eu falei pra ele. Porque o clássico vai ter, como ele coloca você lá em cima, ele coloca você lá embaixo também. Né? E clássico é diferente. Você pode jogar um monte de... O clássico pode ser lá no Scarpelli como na ressacada. Você tem que ter prazer em jogar. Né? E tu tem algum dos clássicos que tu jogou pelo Havaí que te marcou mais, assim? Algum que tem um espaço especial? Eu acho que tem dois, cara. Tem dois, cara. Esse da final de 99, lá no Scarpelli, que dava pra você ser campeão. E em 94. O Havaí é campeão da segunda divisão e o Figueirense é campeão também. Catarinense. E o primeiro jogo foi lá na ressacada. O time do Figueirense era melhor que nós. Mas lembro que tinha o Barbosa, centroavante. Né? Era bom o time do Figueirense. E nós ganhamos 2-1. E os dois ponteiros, o Gilson, que era veloz, e o Claudio Mir. Os dois rapidinho. Porque todo mundo falava que o Figueirense ia ganhar lá, ia golear lá. Vamos golear o Figueirense, vai lá dentro da ressacada. Falei, será que é tudo isso mesmo? Não, aqui não, né? Foi perder. E aí, Regis, aí 2000 tu sai do Havaí de vez, né? Aí quando encerra aí todas as tuas passagens pelo Havaí, como é que se deu essa saída? Acabou o contrato, não quiseram renovar, enfim, como é que termina essa tua história com o Havaí? Porque meu pai era do Havaí na época, né? De quando acabou meu contrato no Havaí, o Havaí não sabia que renovava ou não. Então, porque eu me lembro que o César Silva ligou para mim, acho que antes de eu me apresentar. A gente não quer ficar com você aqui. E eu também. Tinha mais uns 2 ser jogador. Tinha esse papo internamente, assim. E o teu nome tá no meio. Acho que até do João Carlos, tá, na época. Tava até. Eu sei que daí eu falei, não, eles que sabem, eles que... Só que aquele negócio, um dia eu comentei hoje eu não guardo mais mago, mas eu guardei uma mago do Havaí, sim, porque um dia eu peguei e comentei, falei assim, é como uma laranja, se chupa o suco, quando tá o bagaço, joga fora, foi bem assim, assim. Né? Eu fiquei muito chateado, magoado, de não falar com ninguém, me isolei. Cortou relações. Me isolei. Né? Mas é aquele negócio que eu falo, né? O clube fica, o jogador passa. Passa. A minha história foi até 2000 e pronto. Né? E aí eu digo para você, ali que eu me afundei mais no alcoolismo. Quando sai do Havaí? Quando saiu do Havaí. Dali eu me afundei mais. Nossa, cheguei em cidade de depressão. Fiquei um bom tempo dentro de casa, quieto, né? Porque muitas vezes, quando você mais precisa de alguém, não se afasta. Né? Daí a minha mãe me lembra que eu vim para Curitiba. Eu vim para Curitiba. Daí um bigodinho que mora em Florianópolis, que era do Figueirense,
ele assumiu, acho que o Tijucas ali. Deu o Regis, não quer disputar a segunda divisão nós pro Tijucas aqui? Tem as Tijucas, acho É que o Tiradentes de Tijucas. Tiradentes, é. Eu fui ali. Daí fiquei ali, acho que uns 3 meses. Ali. Quando saí dali, ligaram para mim do Marcelo Dias. Daí fui pro Marcelo Dias. Daí o Marcelo Dias foi eu, Claudiomir. Eu fiz um bom time lá. Mas já não parece que eu não queria mais jogar, eu tinha mais vontade de jogar. Já tava meio que nessa depressão, assim. Já não queria mais jogar. Daí eu vim para Curitiba. Daí eu dei uma funda mais no alcoolismo. O teu último clube profissional é o Marcelo Dias, né? O Marcelo Dias. E aí tu abandonou de vez, teve esse problema. E aí como é que tu consegue sair dessa, ô Regis, assim? Eu digo pra você, um dia eu tava em casa, tinha um colega meu, né? Ele falou bem assim pra mim, Regis, tem uma chapa de recuperação pra demitir meu alcoolismo. Eu falei, não precisa não, eu saio essa como quiser, não, né? Eu tava conversando com a minha mãe e ele passou na frente da minha casa. Minha mãe, companheiro, vai com ele pra igreja. Eu falei, não. Ele pegou pelo braço, vamos lá, rapaz. Não custa nada. Eu fui com ele. Fui pra igreja. Quando cheguei lá na igreja, lá comecei a conversar. Daí, daqui a pouco, eles me chamaram de uma sala. Precisei ir lá numa sala. Eu olhei. Era minha mãe tava lá. Pô, o que tá acontecendo com você? Você tá bebendo muito? Tá. Falei, não, tu faz o seguinte. Vai pra chácara de recuperação. Eu dei até a pastora Aurora lá. Vai lá pra chácara. Fica lá 2 meses, 3 meses. Daí você retorna pra cá com um emprego pra você, tá? Sei que eu peguei, vou lá pra ficar 3 meses. Fui lá, fiquei nessa chácara, 3 meses. Mas eu fiquei 6 meses lá. Eu já tava com cirrose já. Na época eu tava urinando sangue já. Então eu tava muito avançado já. Daí ela pegou-me e falou, não, você fez algum exame antes de vir aqui? Eu falei, não fiz exame nenhum. E ela falou assim, Deus mandou eu orar por você e colocar a mão na tua barriga. Daí ela colocou a mão na minha barriga, eu senti que queimou minha barriga. Eu falei, Deus, se quer que Deus curou você agora, vai crer. Então, Deus deu. Mas se creva, tá, esse é do mundão ainda. Eu fui lá, urinei no sangue, já não dava mais sangue. Eu falei, nossa. Daí comecei a aprofundar na palavra de Deus mais. Eu fiquei 6 meses lá, no Havaí, lá, nessa chácara. Até hoje ajudo lá. Mas tu não tinha conhecimento, então tu não achava que era alcoólatra? Tu não achava que era um problema, no caso? Porque quando o Havaí pagava lá o médico para conversar com ele, um dia ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim para mim, as piores pessoas de se lidar é pessoa que tem posse. Pessoas que têm algo, pessoa que, tipo assim, tem uma casa, tem um carro, tem um emprego. Que eu falar para você que não é só você, tem um monte de gente que tem um monte de problema. Mas são pessoas sem pobre, só que eles não querem tocar no assunto. Eles não se assumem. Né? Só que quem sou eu para dizer para você? Só que o alcoolismo tem 3 etapas, o começo, o meio e o fim. Não vai pensar que o fim que é aquele que tá caindo na valeta, não, aquele já passou. Então, você tem que se cuidar. Se ele quiser viver mais tempo aí, você tem que se cuidar, senão você é muito novo, rapaz. E meu pai morreu de cirrose. Meu pai foi jogador também. Meu pai, conhecido, assim, jogou em quando ele saiu do Botafogo, ele foi pro Corinthians. E daí ele falou assim que antes dele assinar o contrato, ele foi no bar beber. Daí ele falou, o teu jogador tá lá no bar. Daí ele voltou, os caras já nem contrataram, ele rescindiu o contrato com ele. Ele já era só assinar o contrato. E eu também fui o mesmo caminho, né, quase que ele. Mas eu digo para você, né, daí eu fiquei 6 meses nessa chácara. Eu conheci minha esposa, hoje ela é pastora, né? Eu conheci ela, hoje meu filho tem 17 anos, né? Mas foi um caminho. Claro. Foi um caminho ali. E o quanto tu acha que isso te prejudicou como jogador, assim? Tu acha que o Regis, jogador, poderia ter chego onde não fosse esse problema? Eu digo para ti, o João Carlos, ele frisou bem quando eu levei minha esposa lá, e ele falou assim, olha, eu vou ser sincero, eu conheço o Regis, por 6 anos que ele ficou aqui. Eu vi a subida do Regis, mas eu também vi a caída dele. A caída dele foi mais rápido que a subida dele. A caída dele foi muito rápido. O degrau que ele teve, ele foi em degrauzinho para subir lá. Mas ele fez assim, ó, caiu de repente, ele falou assim. Mas eu tô vendo que ele é o destino, porque olha aí, ó, ele tá aí, ó, não bebe mais, tá sossegado, tá tranquilo, tem família, trabalha aí, ó, tem outra visão, né?
Ele falou assim, então, Regis, meus parabéns, Regis. Que você tivesse uma esposa que você tem hoje, Lá atrás, né? eu creio que você chegava mais longe. Ele falou bem assim. Porque ela é diferente, a cabeça dela é diferente. Mas tu concorda que te prejudicou muito como jogador, assim? Prejudicou. Sem sombra de dúvida, né? Prejudicou. Dava pra mim chegar mais longe. Sabe? Porque, tipo assim, a coisa que eu tinha prazer era treinar, jogar, porque quantas vezes acabava o treino, eu ficava sozinho correndo em volta do campo, porque eu sabia que eu dependia do meu corpo, eu dependia de mim. Né? Desde o momento que você dá aquela relaxada, né? Não tá bom assim, você só anda para trás. Entendi. E assim, aí tu falou, né, do teu pós-carreira, tu nunca quis voltar a trabalhar com futebol, né, enfim. O Júlio Espinosa, um dia chegou para mim e falou bem assim, eu preciso de um jogador, Regis, novo, que conheça o ambiente aqui no Brasil todo e seja meu auxiliar. Ele tava saindo do Avaí. Ele foi pro Recife, daí foi para, acho que para a Arábia Saudita, daí ele voltou, daí ele falou, eu preciso de um jogador. Daí eu falei, não quis. Falei, não quero. No caso, um ex-jogador que queira começar na carreira e que conhecesse... Para andar junto com ele. A Fé não quis. Não quis. Nunca quis se envolver com futebol, assim. E o que o Regis está fazendo hoje aí? Quem chega em Curitiba encontra o Regis onde? Você vê, hoje você aqui em Curitiba, né? Eu fui jogar num time lá do sindicato, eu joguei no time da empresa e um dos diretores falou, Regis, tá trabalhando? Eu falei, não tô, cara, tô desempregado, tô fazendo uns bicos. Não, faz o seguinte, tira a carteira aí e que eu te emprego em qualquer empresa aqui dentro de Curitiba. Eu falei, eu coloco você como motorista aí de ônibus aí, rapaz. Falei, será? Falei, não, pode, eu trabalho, então tá bom. A minha carteira era B provisória, estava presa em Florianópolis. Para facilitar, né? Eu falei, não, se vira, eu te emprego. Né? E agora correr atrás de ser contigo. O emprego eu te arranjo. Isso é... Mas isso aí já depois da chácara, depois da chácara, já tinha saído da chácara, de 6 meses. Daí fui para Florianópolis. Fui com um colega meu com Fiat 147. Meu Deus, um cheiro de gasolina dentro do carro. E não podia encher o tanque, que vazava. Então a gente tinha que encher metade. Então, todo posto a gente colocava 10, 15, 10. Não passava de 80. Nós saímos 5 horas da manhã de Curitiba, retornei, acho que 8 horas da noite, eu voltei e me lembro, ali perto de Camboriú, nós paramos para colocar 10. O frentista falou assim, aonde vocês vão? Eu vou para Curitiba. Eu também quero um carro desse que põe 10. Até Curitiba com 10, cara. Deus, não pode encher muito, cara, tá furado o tanque. Haja economia, né, esse carro aí, né? Daí eu viemos aqui, eu vim com a carteira de motorista, daí transferiram para Curitiba. Aqui em Curitiba tá. Daí o carro, não, pega um caminhão, vai autoescola, fui para a autoescola do caminhão. Por você ver, você tem que se reinventar. Daí fui para a autoescola do caminhão, tá. Daí você vê, quando Deus quer abençoar, não tem jeito. Daí que chega e pega um instrutor lá, meu Deus. Antigamente, você podia tirar a B, né? Você podia pular a para D. E daí já fazia E. Né? Agora não acho que é em ano, né? Agora não dá para pular mais. Eu peguei, então tirei a B, já pulei para D. Quando fui para E, o cara começou a me zucrinar. Eu falei, vou descansar o braço, rapaz, que não aguento mais ficar me zucrinando. Faça isso, faça aquilo. A senhora está errada. Daí minha esposa falou, para com esse negócio, rapaz, faz e... Daí fui lá, tirei a carteira aí. E tá aí até hoje, quase 20 anos já como motorista. 20 anos motorista. É. Oh, que legal. Regis, estamos encaminhando aqui pro final, né? Queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, né? Tua paciência em receber aqui em Curitiba, né? Acho que eu só posso falar em meu nome, mas acho que em nome de uma grande parte dos torcedores havaianos, a gente te agradece, assim, por tudo que tu fizeste pelo Avaí. O pessoal tem um carinho muito grande por ti, nós do Memória ainda mais, né? E, cara, te desejo aí sucesso. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Não, só tenho que agradecer mesmo a Deus, né? O pessoal da Memória Havaiana pode ter certeza que mora no meu coração. Eu tenho acho que um dizer que eles mandaram uma vez para mim aqui, que muitos passaram pelo Avaí, né? E ficarão, mas tem pessoas que ficam e marcam história, né? Eu tenho gravado, cada vez, a primeira vez que a Memória Havaiana mandou para mim, eu chorei. Minha esposa falou bem assim, isso aí não tem dinheiro que pague. Eu digo para você, quer ver? Eu pedi para você ler. Você lê? Claro. Quer ver? Deixa, eu vou até achar aqui, ó.
Ah, boa. Não se trata de dinheiro. O bem mais valioso que um jogador de futebol pode conquistar é a imortalidade. Regis e outros heróis não tinham carros importados, nutricionistas ou media training. Não tinham nem mesmo salário em dia ou alimentação apropriada. Tinham apenas honra. E por ela foram jogar a final da Copa Santa Catarina de 1995. Na casa do adversário, contra tudo e contra todos, venceram um jogo que já era dado como perdido, marcando seus nomes para sempre na história do Avaí Futebol Clube. Para algumas pessoas tacanhas, Regis é apenas um humilde pai de família, motorista de ônibus, apegado melancolicamente a um modesto passado como jogador de futebol. Não se engane, Regis, assim como outros heróis, pode não ter acumulado uma fortuna, mas atingiu algo inimaginável para a maioria dos atletas, a imortalidade. Enquanto outros jogadores morrerão e serão escoados para os confins do esquecimento, Regis vive e viverá para sempre, em lembranças, lendas, homenagens, bandeiras, de geração em geração, unicamente porque teve honra no momento em que muitos fraquejariam. Será imortal aquele jogador que perceber e agarrar a chance de cravar seu nome na inapagável história do clube. Aquele que, como Regis, estiver disposto a dar a vida em um campo para ver seu nome e seus feitos ecoarem durante décadas. Sim, a garganta ficou... Emociona mesmo, realmente. Mas é isso, em nome do coletivo Memória Havaiana e do torcedor havaiano, a gente agradece, e essas são palavras verdadeiras, né? Não tem muito jogador que passa no Avaí, poucos ficam e com certeza a tua história é a que fica. Mais uma vez, obrigado, Regis. Obrigado por ter aceito ao nosso convite, é sempre uma honra. Não, beleza, eu quero só agradecer a Memória Havaiana aí. Pode ter certeza que o Avaí tem como se passo, né? Tem pessoas que deixam marca. O Avaí deixou marca, né? Assim como tudo marcou, o Avaí também te marcou bastante, né? Eu tenho um prazer de falar do Avaí, sabe? E todos os momentos, o região do Avaí é o rei da raça, mas só tenho que agradecer vocês. A gente que agradece. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Memória Havaiana volta numa próxima oportunidade. Até mais.